Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Investidor Resiliente. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Capelari e hoje a gente vai falar sobre um ativo muito conhecido aqui no Brasil, a chamada poupança, o ativo mais famoso que a gente tem. E a ideia, pessoal, é fazer um vídeo mais descontraído. Confesso para vocês que assistindo os meus primeiros vídeos, eu achei muito robotizado. Então a ideia aqui hoje é fazer um bate-papo com vocês sobre esse assunto tão relevante de educação financeira e sobre esse ativo tão famoso que é a poupança. Virou um clichê, pessoal, todo mundo dizer que a poupança é um ativo ruim. Então, já está na boca de todo mundo que a poupança é um ativo ruim. Porém, poucas pessoas vão te explicar o porquê que a poupança é um ativo tão ruim. E mais, se você estiver sentado, se segura aí na cadeira. Eu vou te mostrar hoje o quanto a poupança é um ativo perigoso, o quanto ela pode te machucar financeiramente, principalmente quando a gente fala do seu poder de compra. E mais, hein? Não vamos falar do tão famoso bloqueio feito pelo Collor na poupança. A ideia não é essa. Isso também é um risco, mas a ideia não é falar com você sobre esse bloqueio que o Collor fez quando foi presidente da República. E aí, pessoal, para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para quem quer melhorar o seu nível de conhecimento em finanças. Esse vídeo é para quem quer se educar financeiramente e para os investidores iniciantes. Esse vídeo vai ajudar muito para você que está começando a desvendar esse ativo chamado poupança. Se inscreve no canal, curte, compartilha, manda esse vídeo para os seus amigos, que eu garanto que você vai surpreendê-los. Com relação aos dados, pessoal, a poupança ainda é a queridinha dos brasileiros, tendo mais de R$ 1 trilhão sob a gestão da poupança, ou seja, dos bancos privados. Se você fizer uma conta rápida, que o PIB de 2022 do nosso país fechou por volta de 10 trilhões, ou seja, o nosso produto interno bruto, a nossa soma de riquezas ficou por volta de 10 trilhões. Se nós temos 1 trilhão na poupança, significa que 10% de todas as riquezas produzidas no nosso país estão nesse ativo horroroso chamado poupança. Antes de iniciar essa aula que eu trouxe para vocês, eu preciso ensinar alguns conceitos. Eu preciso te mostrar o que é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IBGE produz esse índice desde 1979. Qual a função do IPCA? É medir a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços no varejo e consumidos pelas famílias brasileiras. De maneira resumida, pessoal, o IPCA é a inflação do nosso país. É o índice medido pelo IBGE que divulga a nossa inflação. Por que eu preciso te contar isso? Quando você pensa em investimento, quando você pensa em taxa de retorno, retorno real é taxa de retorno descontada a inflação. Muita gente só considera retorno absoluto, o que está errado. Quando você faz um investimento, o mínimo que esse investimento precisa te garantir é que ele devolva o seu poder de compra. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Se você faz um investimento a 10% ao ano e a inflação do ano, o IPCA, foram 5%, significa que você teve 10 de retorno absoluto e 5 de inflação. O que quer dizer que o seu retorno real foram 5%. Eu vou projetar para vocês aqui um gráfico para esclarecer esse ponto de retorno real e a partir de agora a gente começa essa aula incrível. Então, pessoal, como eu dizia para vocês, vejam esse gráfico, ó. A taxa de juro real, ela é a taxa de juro nominal descontada a inflação. Vejam aqui nesse gráfico, ó, que eu estou mostrando para vocês na tela. Aqui em vermelho você tem o que seria o IPCA. Em azul, você tem o que seria a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Uma taxa menos a outra vai te dar o seu ganho real. Por que eu preciso te explicar isso? Se você não desconta a inflação, nem sequer o poder de compra, quando você investe, você recupera.
O objetivo de um investimento nada mais é que, descontada a inflação, te trazer ganhos reais. E veja aqui, ó, nos últimos 8 anos, olha o que aconteceu com esse ativo horroroso chamado poupança e olha a quantidade de risco que ele expôs às pessoas. Antes disso, deixa eu te mostrar o que é a poupança, para que você possa entender. Então, as regras da poupança funcionam assim: se a Selic estiver acima de 8,5%, o rendimento da poupança será 0,5% mais variação da TR, que é taxa referencial, geralmente fica muito próxima de zero. Se a Selic estiver igual ou abaixo de 8,5%, o rendimento da poupança será equivalente a 70% da Selic mais taxa referencial. Então, qual é o problema aqui, pessoal? Nos períodos de grande inflação, a poupança não corrige e não paga nem sequer a inflação. Olha os dados que eu trouxe dos últimos 8 anos. Em 2015, o retorno nominal da poupança foi de 8,15, enquanto a inflação foi de 10,67. Veja, em 2015, quem manteve o dinheiro na poupança perdeu dinheiro. Em 16, 8,30 de taxa nominal paga pela poupança e 6,29 de inflação. Em 2016, um ganho real de 1,89. Em 2017, 6,61 de taxa nominal da poupança, 2,95 de inflação. Ou seja, em 2017, a poupança apresentou um ganho real de 3,56. Em 2018, ganho real de 0,84. Em 2019, um empate. Em 2020, menos 2,31. Em 2021, menos 6,47. Em 2022, 2,10% de ganho real. Então, nos últimos 8 anos, as pessoas que deixaram o dinheiro na poupança perderam menos 2,72% de poder de compra. Ou seja, lá em 2015, quando você guardou o dinheiro, ele comprava um determinado item, hoje ele já não compra nem sequer esse item mais. Vou dar um exemplo prático para vocês, que eu costumo usar nas minhas aulas. Se vocês olharem há 5, 6 anos atrás, um Corolla custava 80 mil reais, um carro da Toyota. Hoje, um Corolla custa 130, 140 mil reais. Ou seja, quem deixou os 80 mil reais na poupança, talvez tenha algo próximo de 100 mil reais hoje, que fica mais fácil comprar um Gol nos dias de hoje do que o Corolla. Então, quando você investe, o mínimo que você precisa é repor o seu poder de compra. E veja, sempre que a inflação acelera, a poupança perde para a inflação. A poupança é um ativo que perde consistentemente para a inflação. E como vocês podem ver nesse gráfico aqui de 95 até 2021, que eu trouxe do IBGE, historicamente nós temos muita inflação no nosso país. E vejam a realidade que eu mostrei para vocês. Quase 1 trilhão de reais na poupança. 10% de toda a riqueza do nosso país está dentro da poupança. E vejam aqui, para piorar, eu trouxe aqui o retorno dos principais ativos dos últimos 10 anos. Vejam o que aconteceu. A poupança, nos últimos 10 anos, rendeu perto de 70%. Enquanto o IPCA, que eu já mostrei para vocês o que é, né? É a medição do IBGE para nossa inflação, foi de 79,67. Vejam, se a poupança rendeu perto de 70 e a inflação dos últimos 10 anos foi próxima de 80, significa que nos últimos 10 anos você perdeu 10% do seu poder de compra deixando o dinheiro na poupança. Então, muita gente entende que a poupança não é arriscada porque, em valores absolutos, ela continua crescendo. Porém, a poupança nem sequer repõe o seu poder de compra. Aquilo que você comprava 10 anos atrás, hoje você já não compra mais. No mínimo, você está 10% atrás. O que você conseguia comprar há 10 anos atrás, hoje você compra no mínimo 10% a menos. Mas veja que interessante aqui, ó. No Tesouro Direto, todos na mesma base, no chamado IPCA+, que seria IPCA mais 5, nós tivemos um rendimento de 192%, o Ibovespa 140%, a taxa Selic ou CDI 137%, o IPCA, que é a inflação, quase 80%, e a poupança rendeu perto de 70%. Então, pessoal, essa é a maior prova de que a poupança é um ativo extremamente perigoso. Eu espero
ter conseguido provar para vocês aqui o quanto a poupança é perigosa, porque apesar de não retirar em valores absolutos, ela reduz consistentemente o seu poder de compra num país que é assolado historicamente pela inflação. E por último, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma reflexão. Vejam o seguinte: o IPCA mede uma cesta básica de produtos, e geralmente não é a mesma cesta que você consome. Então veja o quanto isso é pior. Vou dar um exemplo. Nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, o combustível dobrou de preço. Ele não se alterou em 10 ou 20 ou 30%. Ele é o dobro do que custava 3, 4 anos atrás. Se você usa, por exemplo, muito carro para trabalhar, significa que a sua inflação é muito maior que a divulgada pelo IPCA. Sem contar, pessoal, que o IPCA são dados divulgados pelo governo. Eu medi a minha inflação quando o IPCA pós-pandemia apontava 10%, e no pacote que eu consumo, eu tive mais de 35% de inflação. Se você fizer isso nas suas contas, no seu dia a dia, você vai ver que a sua inflação é muito maior que a divulgada pelo IBGE. Qual o resumo disso, pessoal? O que tem que ficar gravado na cabeça de vocês? Se a sua inflação é muito maior que a inflação divulgada pelo IBGE, que é o IPCA, significa que você não perdeu 10% de compra nos últimos anos. Talvez você tenha perdido 30, 40 ou até 50% do seu poder de compra nos últimos anos. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda esse vídeo para os seus amigos, que eu garanto que você vai surpreendê-los, porque todas as pessoas têm a poupança como um ativo livre de riscos. E eu espero ter provado para vocês hoje aqui que não existem ativos livres de riscos. A poupança, pelo contrário, foi o ativo mais arriscado dos últimos 10 anos. Se você se lembrar do gráfico que eu mostrei, o Tesouro Direto IPCA mais 5 venceu a inflação, o Ibovespa venceu a inflação, o CDI ou a Selic venceram a inflação e a poupança perdeu consistentemente para a inflação. Então, isso é algo que pouquíssima gente tem conhecimento. Se você gostou desse vídeo, me ajuda a divulgar, me ajuda a levar ele para mais pessoas e a cumprir o meu propósito de educação financeira, de mudar o país através de educação financeira. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.